Boa noite a todos. Hoje, 28 de junho de 2019, iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais aqui na Rádio Capela FM 105,9, direto aqui da cidade de Vinhedo, direto dos estúdios aqui que fica aqui no bairro Capela, estúdio da Rádio Capela FM. E o bairro, a Rádio Capela fica no bairro Capela aqui da cidade de Vinhedo. O programa Momentos Espirituais é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e semana a semana estudamos um item ou alguns itens de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E também isso na primeira hora do programa. E na segunda hora do programa, nós estamos estudando a obra psicografada pelo inesquecível Francisco Cândido Xavier, a obra Nosso Lar. Muito bem, então hoje nós estudaremos o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e na segunda hora, nós estudaremos o capítulo 43, intitulado Em Conversação, da obra Nosso Lar. Boa noite, João. Boa noite, Marcos. Que bom estarmos todos juntos. E um abraço carinhoso aos nossos amigos e irmãos que não puderam participar conosco hoje do programa. Um grande abraço ao nosso Afonso, à nossa querida Fátima, ao nosso Guilherme. Um abraço ao nosso querido Bruno, que está nos ouvindo agora, ao vivo, direto do Canadá. E quando falamos Canadá, é Canadá mesmo, hein? Um grande abraço a você, Bruno, a Thalia e aos amigos canadenses aí, que tenho certeza que vocês estão se esforçando para fazer o núcleo de estudos avançar aí no Canadá também. Muito bem. Então, nós vamos ler então essa parte inicial das anotações do evangelista Mateus, quando ele diz lá no capítulo 6, nos versículos de 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Meu Deus, que clareza, né? Palavras tão simples, tão singelas e tão profundas ao mesmo tempo. O ato de orar, como todos sabemos, é um ato de elevação a Deus, de elevação aos benfeitores espirituais, para que nós, de acordo com aquilo que verdadeiramente nós sentimos, nós possamos fazer
3 manifestações. As manifestações de louvor, louvor a Deus, reconhecimento da sua grandeza, da sua onipotência, da sua sabedoria. As manifestações de agradecimento, agradecimento por tudo. E quando falamos tudo, é tudo mesmo. Inclusive baseado naquele ensinamento de Paulo de Tarso, quando ele nos ensina de tudo, dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam? Dos que não amam o Senhor também, só que eles não sabem ou não percebem. Então, a primeira manifestação que nos esforçamos em realizar, ou que devemos nos esforçar em realizar durante a prece, é o louvor a Deus. A segunda manifestação é o agradecimento pela vida, agradecimento pelas oportunidades e pelas experiências que nos fazem avançar, que nos fazem exercitar a inteligência, que nos fazem exercitar e fazer crescer as virtudes, desenvolver as virtudes que todos devemos ter como meta. E a terceira manifestação da prece ou são os pedidos, mas não é de se estranhar que nós mais pedimos do que louvamos e agradecemos. A gente não segue muito essa ordem, não, essa sequência, né, Marcelo? Talvez deveríamos buscar um equilíbrio, pelo menos 1/3 de louvor durante a prece, 1/3 de agradecimento e 1/3 de pedido. Se é que podemos fazer essa divisão durante os minutos que elevamos o pensamento a Deus durante a prece. O nosso querido Divaldo nos conta que a inesquecível irmã Dulce da Bahia, uma freira que se caracterizou por uma história belíssima de caridade, de amor ao próximo lá na cidade do Salvador, lá a capital da Bahia. Inclusive tem um hospital imenso lá, Hospital Irmã Dulce, ou Maternidade Irmã Dulce, uma maternidade enorme lá, que começou com o trabalho dela, né? E hoje é uma maternidade enorme. E a Irmã Dulce, ela dizia para o Divaldo que quando, olha só que grandeza do espírito da Irmã Dulce, quando ela inspirava, ela falava: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela expirava, ela falava: obrigado, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando inspirava, louvado seja. Quando expirava, obrigado ou agradecia, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encontrar também o nosso querido Chico nos ensinando que ele não compreendia como que as pessoas passavam dias, semanas, meses sem
estabelecer essa conexão através da prece entre nós e Deus, entre nós e os benfeitores espirituais, entre nós a materialidade que caracteriza o nosso espírito. O nosso espírito individualmente deveria ser caracterizado pela espiritualidade. Mas, infelizmente, nós ainda deixamos prevalecer a materialidade em nossas vidas. E não é de se estranhar que, como nós deixamos prevalecer a materialidade em nossa vida, não é de se estranhar que nós cometamos esse desatino de permanecermos dias, semanas, meses sem orar. Não oramos sequer pelos familiares que desencarnaram recentemente, ou que desencarnaram já há tanto tempo e que foram pessoas com significativa importância para nós, foram pessoas que se tornaram referências positivas, referências morais, referências importantes. Realmente é um desatino nós não separarmos 30 minutos que seja do dia, e podemos dividir esses 30 minutos, pelo menos 10 minutos ao acordarmos, 10 minutos ao deitarmos e 10 minutos no meio do dia, em algum determinado momento. Espalhados pelo dia. Espalhados pelo dia. Marcos, faz um cálculo aí para mim, porque a minha cabeça já não funciona muito. 24 horas multiplicado por 60 minutos, quantos minutos são? Deixa eu fazer aqui só um minutinho. 24 vezes 6, 1440, é isso? 24 vezes 60. É. Pronto. 1440, tá muito bem de então vamos descontar 6 horas. 6 horas seriam 6 a 1434. 360 minutos, né? 6 horas em minutos. 6 horas são 360 minutos. Então, 1440 menos 360, quantos são? 1440 menos 360? 1080. 1080 minutos. Então, quer dizer, nós temos 1080 minutos. 1080 minutos eu estou descontando as 6 horas de sono. Né, que em média... Não, desconta 8, vai, dá um desconto. Não, mas 8 aí já é luxo, né? Não, mas 8 muita gente dorme 8. Sim, o recém-nascido dorme 18 horas. Não, mas 18... Recém-nascido 18 horas, as crianças 8 horas, 10 horas, né? Os meus filhos, quando dos 3 aos 9 anos de idade, eles iam dormir às 7 da noite e acordavam às 7 da manhã. 12 horas de sono. Tá, mas prossiga no seu então, mas aí o raciocínio é o seguinte, que eu até estava fazendo um comentário inicial aqui com o Marcos ao chegar. E confesso, Marcos, que eu não tinha pensado, né? Mas eu pensei agora ao ler as anotações do evangelista. Então, 1080 minutos, se nós dividirmos 30 minutos ao longo do dia de trabalho,
ainda restarão 1.050 minutos, né? 1.050. Que são 3% do tempo que nós dedicamos aos nossos afazeres, que são justos. São justos. Necessário. Os nossos afazeres são necessários, são manifestações de amor que damos para a nossa família, para as pessoas que convivemos, para as pessoas que cruzam o nosso caminho no trabalho, sem dúvida. Sem dúvida. Mas nós não nos dedicamos 30 minutos do nosso dia para estabelecer a conexão com Deus. Para falar com Deus. Para falar com Deus. E aí, é como tem a música, né? Se eu quiser falar com Deus. Você já deixou separado? Já tá aqui no prelo. Tá engatilhado. Tá engatilhado. E inclusive nesse capítulo a gente sempre... No capítulo da fé também a gente coloca às vezes, né? Essa música é bem antagônica. Mas aí, João, antes de vir para cá, eu estava escutando o nosso querido Haroldo, ele tá fazendo nesse momento agora, deve estar terminando, ou já terminou, uma palestra ao vivo do nosso querido Haroldo lá em Carmo do Rio Claro. Aí ele comentou que o Santo Agostinho, na obra Confissões, ele escreveu algumas obras encarnado, né? Cidade de Deus, Confissões, tem outras obras que ele escreveu quando encarnado. Século III, século IV depois de Cristo. Pouco tempo aí. Faz um pouquinho de tempo. E todos sabemos da importância dele, Santo Agostinho, na codificação kardeciana, na codificação do Espiritismo, porque tem várias mensagens brilhantes que ele assina. O capítulo 3, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, ele resume como são as moradas, né? Lá nas instruções dos Espíritos. E ele é o autor também daquela famosa resposta da pergunta do 919. Qual o meio mais prático de alcançarmos desde esta existência uma situação melhor em nossa vida? E aí ele responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec responde: reconhecemos a importância desse conhecimento, desse pensamento. Mas como praticar esse conhece-te a ti mesmo? Uhum. E aí ele, como fazer para se conhecer a si próprio? Uhum. E aí então ele pega e ele faz uma dissertação dizendo que nós devemos fazer, ao deitarmos, um exame da nossa consciência de como foi o nosso dia, de como nós procedemos com os nossos interlocutores, com as pessoas que nos abordaram, como foi os atos que praticamos, enfim. E ele começa a fazer o que eu fazia. Fazei o que eu fazia. Quando eu vivia na Terra. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Quando ele se converteu aos ensinos de Jesus, né? Quando caiu a ficha. Quando caiu a ficha, porque antes ele era um playboy da época, né? Inclusive a Santa Mônica, né? O nome, muitas pessoas têm o nome e não sabem por que tem o nome, né? Então, as pessoas que recebem o nome de Mônica não é por causa do Cebolinha, da Mônica do Cebolinha. É por causa da Santa Mônica. Sim. E a Santa Mônica, ela ficou santa porque ela era mãe do Santo Agostinho. E ela orou por quase 30 anos para que o filho, Agostinho, se transformasse no seu comportamento. Então, quer dizer, você imagina, né, uma pessoa que ora durante 30 anos com fervor, não é fácil, né, para esperar o resultado.
Sem dúvida. É bastante tempo, sintonizado, né? Bastante tempo. E na obra Confissões, aí o nosso querido Agostinho diz o seguinte, que todos sabemos que Deus está em todo lugar. Mas tem um lugar que Deus está mais. Nos ensina o Haroldo após pesquisar esse livro Confissões do Agostinho, né, do Santo Agostinho. E aí eu fiquei pensando, até falei para o Marcos, né, mas que lugar será esse, né? Que lugar será esse que Deus está de maneira mais intensa, presente. Mais presente, né? Aí eu fiquei pensando, será que é as pessoas mais necessitadas, as pessoas que estão vivendo doenças incuráveis, as pessoas que estão vivendo quadros depressivos, os governantes, aquelas pessoas que estão iludidas ou que vendem ilusões? Aonde será que Deus está mais presente? Aí sabe o que o Agostinho fala? Marcos e João. O Agostinho diz que Deus está mais presente dentro de você. Nossa, ou seja, legal. Dentro de cada um de nós. Para ver como é que a gente não olha para dentro, né? Pois é. Para ver isso aí. Dentro de cada um. E quando orardes nos ensina Jesus, o que nós temos que fazer? Nós temos que trancar a porta. E trancar a porta não é só trancar a porta física. É se isolar, que podemos fazer isso. Podemos ir no banheiro, trancar a porta. Nós estamos numa repartição pública. Você está lá num clima de desajuste, de desarmonia do seu trabalho. Emocionante. Tá lá naquele vamos dizer assim, naquele embate do dia a dia, e aquilo está te trazendo um peso, está te trazendo uma sobrecarga. Não, eu vou lá no banheiro e vou rezar. Não tem problema nenhum. Não tem. Eu já fiz isso também já fiz isso algumas vezes. E o banheiro é um ótimo local para se rezar. Você vai trancar a porta, mas o que nós devemos entender é que trancar a porta não é somente trancar a porta física. É trancar a porta de nós mesmos. Se isolar, né? Olharmos para dentro de nós, porque nesse momento a conversa será entre nós e Deus. E foi legal você citar essa 919, porque pois não. O Agostinho, o Santo Agostinho, ou Agostinho, ele fala justamente isso, né? Que ele vai deitar, ele se questiona, ele faz perguntas para si mesmo, né? Então ele começa a se perguntar, como se ele fizesse um checklist, né? Mas ele pede para que Deus e a espiritualidade, o anjo guardião, o esclareça, que faça clarear a mente dele naquele momento, para que ele possa também se lembrar, né, das ações que ele praticou. Né, e aí ele diz assim, se Deus te chamasse, né, agora, né, ou neste momento, ou seja, você desencarnasse, né, estou até lendo aqui, para o mundo do espiritual, do mundo dos espíritos, onde nada é oculto, né? Nada é oculto, não adianta. Nada é oculto, pode esquecer. Você não esconde, né? Onde nada é oculto. Teria eu de temer a olhar para alguém? O olhar de alguém? Ou seja, se tem alguma coisa, não é nada oculto, não tem nada de oculto. Então, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesse ser feitos contra Deus, primeiro, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. Que interessante. É linda sensacional, né? Essa resposta que ele deu no Livro dos Espíritos. Na pergunta 919. 919A. A 919, aquela primeira, é tudo 919. Tu conhece-te a ti mesmo. Né? Do conhece-te a ti mesmo. Igual eu até comentei no programa passado, se não me engano, que eu estive lá na palestra lá do Haroldo, ali em Campinas. Lá em Campinas, E aí ele falou assim, quando a gente chega lá, porque assim, exatamente esse ponto que o Marcos colocou aí, né? Quando chega lá não tem mais véu, nada, né? Não tem véu, não tem nada, tá tudo liberado. É como
Ele usou uma imagem muito legal, como se a gente chegasse lá e fizesse uma, vamos dizer, ia ter vamos dizer, uma reunião, um comitê para analisar a nossa encarnação. Aí é mais ou menos como se a coisa fica tão aberta assim, né, escancarada, é como se pegasse assim e colocasse num telão para todos os nossos mentores lerem, né, a nossa conversa no WhatsApp, todas as nossas conversas no WhatsApp, deve ser passadas bem constrangedor, passadas no telão. Aí ele brincava, né, falava assim que o nosso perispírito, foi quando ele até usou aquele exemplo lá do nosso lado, aquela mulher que tinha as marcas, as manchas negras, né? E aí, porque todos os nossos atos ficam registrados ali no nosso perispírito. E aí, a gente vai passando do lado de todos os mentores. E eles não estão querendo buscar por simples curiosidade, para nos auxiliar, para ver onde podem nos auxiliar, né? Mas aí a gente morrendo de vergonha, né? Porque aí até ele brincava, se pudesse entrar lá com um blazer assim para poder dar uma escondida, o Haroldo brincando, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. Aí você estava falando isso aí, eu estava refletindo, mas a gente isso é tão verdadeiro, né, Marcelo? A gente precisa realmente ter isso aí. E até um comentário que eu estava falando dentro dessa linha que o Marcelo também estava dizendo, outro dia até comentei aqui, mas assim, essa questão da reflexão é fundamental, isso aí, né? Fundamental, não é à toa quando né, Agostinho estava fazendo e deu essa receita, vamos dizer, receita de bolo para a gente, como é que a gente faz para melhorar, como é que a gente faz para se conhecer, né? E aí foi um desses textos aí, chega um monte de coisa ruim, mas tem muitas coisas bonitas também que vem pelo WhatsApp, pela internet. Aí tinha assim uma pessoa falando como é que a gente tem sido tratado pelos nossos interlocutores, usar o termo que o Marcelo usou aqui, os nossos interlocutores em casa, interlocutores na fila do banco, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, enfim. Porque o que a gente recebe é o que a gente planta, né? Se a gente estiver plantando lá coisas ruins, se a gente tratar de uma forma inadequada, vamos usar um termo mais suave aqui, né? Se a gente trata de forma inadequada a nossa esposa, o nosso marido, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos colegas de trabalho, nosso chefe, nosso subordinado, enfim, independente de qual interlocutor seja, nós vamos receber de volta aquilo que a gente semear. Então, assim, e esse tipo de avaliação, eu comecei a fazer, né, exatamente seguindo essa orientação do texto e tal. Achei interessante a ideia, né, que é bem nessa linha exatamente do Agostinho, mas não só à noite, né, durante o dia, quando a gente estiver fazendo mesmo, vivendo, convivendo ali na hora da emoção, né? Porque a gente sabe, porque sempre muita gente quer saber, o que eu fui em outra vida tal. Eu não quero saber, assim, porque assim, eu sei das minhas reações, eu sei, a gente sabe as vontades, né? Que os nossos impulsos, a hora que a gente é contrariado, a hora que a gente é levado a pontos extremos, né, de emoção, qualquer coisa que seja, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Hoje a gente já consegue, de repente, né, muitas vezes eu também, e muitos dos nossos ouvintes, todos nós, né, já conseguimos melhorar. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando sobre Jesus, conversando sobre o Evangelho, né? Muitas outras sextas-feiras eu tinha perdido em outras situações, né, bem diferentes de conversar sobre o Evangelho. Então, assim, olha, já houve uma mudança, né? Tem coisa para melhorar? Sempre tem. Estamos, né? Em aprendizado, né? Em aprendizado. E até interessante que desse texto ainda de Santo Agostinho, né? Ele diz assim, porque normalmente a gente não sabe se nós estamos sendo certos ou em alguma coisa ou não, a gente confunde, né? Por exemplo, aquele avarento, ele se julga simplesmente econômico, né? Um exemplo, aqui, ele está no mesmo texto. E aí ele diz assim, quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Né? Não se olha a você porque você não vai se autocondenar. Não vai conseguir enxergar. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. É uma medida única, né? Que legal, né? Isso aí você
feito. Até uma das coisas que eu até já comentei uma vez aqui, eu acho legal, assim, numa empresa que eu trabalhei, tinha assim no código de ética lá o seguinte: se a gente tiver alguma dúvida se a gente pode, deve ou não fazer alguma ação, é só analisar, né, se perguntar se aquilo que está sendo feito poderia ser publicado na primeira página do jornal do dia seguinte. Olha. Se puder ser publicado, pode fazer tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se ficar em dúvida, não faça. Não faça. Olha que coisa simples, né? Coisa interessante. Eu achei tão forte essa imagem, né? Que eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, que coisa forte. E verdadeira. Né? Aquela questão, né? Quer dizer, alguém precisa, no fundo, né, Marcão? Por exemplo, a pessoa que você estava falando do avarento. Muitas vezes a gente, né, todos nós entramos num processo de perturbação e ficamos lá, vamos dizer, envolvidos pela situação. Mas no fundo, se a gente não está, vamos dizer, num processo doentio, vamos chamar assim, ninguém precisa dizer para a gente o que é certo ou errado, não. Não é verdade, Marcelo? Assim, a gente não precisa, a gente sabe o que é certo ou errado. Né? E é só a gente pegar, olhar um paralelo dessa questão aí, né, do código de ética lá da empresa. A gente sabe se a gente está fazendo coisa errada para alguém, mesmo que seja um pouquinho só, né? Mas a gente sabe que está errado. Então... Um outro termo de comparação também é se você... Isso que você praticou, você contaria para sua mãe? Olha, nossa. Né? Essa é uma outra também. Também. Tá. Exatamente. Se não tiver coragem de contar para a mãe, melhor não fazer. Melhor não praticar. Melhor não praticar, que você não tá lucrando com isso, não, vamos dizer. Você quer fazer mais algum comentário? Marcos, você separou mais alguma coisa aí? Fica à vontade. Não, é mais assim a questão, porque aqui esse tema pedir e obtereis, né, ele é muito direto e às vezes as pessoas leem isso e pensam assim... E confundem as coisas. Ou seja, o que eu vou obter tudo o que eu pedi. Parece que inverte a frase até. Mas nem tudo nos é necessário, né? Nem tudo merecemos. Então, nós temos primeiro que saber pedir, né? Pedir para que Deus nos dê o necessário, o que merecemos para a nossa melhora, para o nosso avanço espiritual, né? O necessário e o que necessitamos realmente, né? O que necessitamos para a nossa Marcelo, evolução. Essa é a questão, é o que necessitamos para a nossa evolução. Porque nem sempre ganhar na loteria é o necessário. Exatamente. Muitas vezes, muito pelo contrário, né? Exatamente. Vai ser um caminho para... Vai ser a ruína. Para a ruína, exatamente. Ruína moral. Em termos espirituais, tanto é que você está me dando a deixa para essa mensagem que se encontra na obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo espírito André Luiz, através do médium Antônio Badu e Filho. E lá, nesse capítulo 27, tem uma mensagem intitulada Pedidos Inconvenientes. Opa! Então, porque muitas pessoas confundem, porque em um determinado momento Jesus diz, né? Tudo o que pedirdes em prece, faça a prece com fervor, acreditando, crendo que você obterá e que aquilo se concretizará. Só que esse tudo tem que ser com bom senso. Sim. Tem que ser com bom senso, né? Porque Jesus não veio fazer com que todas as pessoas se tornassem milionárias. Sem dúvida. Embora, tanto é que num determinado momento ele diz que é mais fácil o camelo atravessar o buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas ele também não desprezou pessoas ricas e desprezadas da sociedade como Zaqueu. Sem dúvida. Zaqueu transformou a sua vida. Zaqueu, depois que conheceu o mestre, deixou de praticar os atos ilícitos como chefe. Ele era chefe dos publicanos, né? Lá em Jericó. E ele passou a seguir o mestre. Tanto é que as tradições cristãs
dos primeiros séculos do cristianismo, e isso se encontra numa obra chamada O 13º Apóstolo, que é um livro de um pesquisador carioca, que agora me esqueci o nome dele, acho que é Enéas Canhada, uma coisa assim. O 13º Apóstolo, que é um livro baseado em pesquisa desse estudioso, quando ele diz que o Zaqueu, quando ele conhece Jesus e ele se converte aos ensinos do Mestre, ele passa a segui-lo. E ele muda o seu nome para Matias. Achou o nome do livro aí, do autor? Não, estou procurando aqui. Ah, tá, o 13º Apóstolo. 13º Apóstolo. E o Matias, quando Judas, infelizmente, através do suicídio, ele desencarna, a 12ª vaga do apostolado, do colégio de apóstolos, ficou vaga. E logo no comecinho do Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que foi tirada a sorte entre 2 discípulos de Jesus. E o discípulo que ganhou, através da moedinha, vamos dizer assim, foi Matias. Poxa. E as tradições cristãs orais, elas dão conta que Matias era o próprio Zaqueu. Porque naquela época era muito comum as pessoas, ao se converterem, o que elas faziam? Elas trocavam de nome, né? Trocavam de nome. Tanto é que Saulo muda-se para Paulo. E Saulo, na verdade, é um nome, o nome seria Saul, né? Só que nós é que aportuguesamos, né, para Saulo. Mas na verdade era Saul, que é um nome hebraico, é um nome árabe, né? O nome lá da região do Oriente Médio. Mas lá na obra Vivendo o Evangelho, então nós temos lá pedidos inconvenientes, a mensagem intitulada Pedidos Inconvenientes. Ou seja, nós temos que pedir, mas temos que pedir com bom senso. Você faz a Deus pedidos que fogem aos limites da sensatez. Fogem aos limites da sensatez. Você roga o conforto na vida sem trabalho. Como que você vai conseguir obter os meios de ter conforto na vida sem trabalhar? Como que você, o outro pedido, anseia por conquista amorosa com mentira? Com mentira. Por exemplo, nesses sites de relacionamento, e eu não tenho nada contra, eu até acredito que tem mais relacionamentos que deram certo do que deram errado, né? Tem muitas pessoas que se conheceram nesses sites de relacionamento e se dão bem. Sim, sem dúvida. Não é só tragédia, né, que a gente vê por aí. Não, claro que não. Então, e nesses sites de relacionamento, é muito comum as pessoas colocam as fotos. Só que muitas fotos são tratadas com o famoso Photoshop, né? E o Photoshop não é uma mentira? Sim. Então, quer dizer, você anseia por conquista amorosa com mentira. Você quer a derrota do adversário sem escrúpulo. Olha só, numa firma tem lá os grupos de trabalho e esses grupos devem cumprir metas, atingir metas. Então o meu grupo tem que ser melhor do que o do Marcos, que tem que ser melhor do que o do João. E como o meu grupo tem que ser melhor, tudo que eu tiver que fazer para mostrar que o meu grupo é melhor, eu vou fazer, mesmo que seja sem escrúpulo. Meu Deus, não tem cabimento isso. Como que a sua prece vai ser atendida, você rogando e trabalhando sem um comportamento ético adequado, né? Sim, é verdade. Você pede o sucesso em negócio com trapaça. Né? Olha, eu vou abrir a minha lojinha, Senhor, me ajuda essa lojinha que eu vou abrir. Como antigamente, né? Por que Moisés proibiu
a evocação dos mortos. Né? Não está lá no Deuteronômio 18? Moisés proibiu o intercâmbio com os mortos. Por quê? Bom, primeiro que se Moisés proibiu, ele não ia proibir algo que não existisse, né? Sem dúvida. Ele proibiu aquilo que existia, que é o intercâmbio mediúnico. O intercâmbio com os espíritos, né? Com os mortos segundo a carne. Então, se ele proibiu, por que ele proibiu? Por causa do mau uso que se fazia da evocação dos mortos. Sim. Então, muitas pessoas iam lá nos cemitérios lá na época e oravam para os mortos, oravam para que a lojinha que ele estava abrindo que desse certo, que a lojinha prosperasse, né? Então nós orava para o outro, para matar o outro. Então você imagina, né? Morrer aquele fulano. Exatamente. Pode desejar a morte de outro. Exatamente. Orando. Ele vai falar aqui um pouquinho mais adiante. Não tem problema. Ele vai. Só estou adiantando. Spoiler. Não, mas eu nem conheço o texto. Mas aí, ô Marcos, então, por exemplo, você vai abrir uma. Imagine você, né? Você tem um capital, aí você vai. Você usa esse capital, por exemplo, para abrir uma franquia de uma empresa conhecida, por exemplo, né? Aí, nada contra, né? Olha, vamos pedir a proteção do alto, né? Para que as coisas, que tudo corra bem, para que possa haver prosperidade no negócio, que vai ser um negócio que vai trazer lucro para mim, mas também vai trazer condições de trabalho para os funcionários, também vai trazer melhora da economia, né, por causa daquilo que está no entorno daquele negócio, né? Então, tudo bem. Agora, você pede sucesso no negócio trapaceando. Sem dúvida. Né? Imagina uma coisa dessa. Orar a Deus para que você ganhe aquela concorrência, aquela licitação, e ao mesmo tempo orar para que a pessoa fique satisfeita com a propina que você vai dar. Exato, né? Como infelizmente alguns anos atrás vocês devem se recordar de uma cena muito triste, muito lamentável, e também nós não somos juízes de ninguém, né? Juízes de consciência nenhuma, mas o pessoal filmou um grupo de pessoas recebendo a propina, e após receberem a propina, oraram a Deus agradecendo. Pois é. Vocês se lembram disso? Não sei se vocês se lembram dessa cena. Lembro. Não lembro. Oraram. Pacote de dinheiro lá em cima da mesa. Então, você deseja a vitória na profissão, sem esforço. Então, eu quero me realizar na minha profissão, mas eu não me esforço. Como que você vai elevar os olhos a Deus e pedir isso, né? Se você não se esforça, como é que você vai obter? Você suplica o mal do próximo. Aquilo que você falou, Marcos. Suplica o mal do próximo com vingança. Olha só. Você acha que tem cabimento? É um pedido inconveniente. É um pedido que foge dos limites da sensatez. Absurdo. Da lei divina, inclusive. E quando os benfeitores espirituais, no caso aqui o André Luiz, quando o André Luiz fala limites da sensatez, ele está sendo cortês, ele está sendo gentil. Polido. Ele está falando, não seja burro, não faça esse pedido, que é um pedido que não tem cabimento. Os benfeitores espirituais não se ocupam com esses pedidos. Eles jamais beneficiarão você prejudicando os outros. Esqueça isso. Você implora sorte no jogo sem respeito, sem consideração. E quando fala jogo aqui, eu estou falando, eu imagino que ele fala jogo no geral, né? Não é só jogar na loteria, na Mega Sena, não é só isso. Você requer proteção no delito com sofisma. Olha só, você quer proteção no crime que você está cometendo e com engano, né? Sofisma é engano.
Se Deus quiser, eu não vou ser descoberto. Se Deus quiser, exatamente. Você busca auxílio na esperteza sem pudor. Né? Essa é bem típica de nós brasileiros, né? Que infelizmente aquele tal do jeitinho, né? Aquela história da lei de Gerson, né? Melhor dizendo. O Gerson é da terra do Araribóia. O Gerson Canhotinha de Ouro, ele é de Niterói. Niterói. E lógico, quando ele faz a propaganda lá do cigarro Vila Rica na década de 70, ele só fez a propaganda, né? Na época era um hábito normal, né? As pessoas não se tinha a visão do malefício que o cigarro fazia na época. E a propaganda era uma propaganda que era vista assim, até de maneira ingênua, né? Não sei se você lembra, né, Marcelo? Bem né, João? ingênua, Você gosta de levar vantagem em tudo, certo? Exatamente. E eu me lembro que o Gerson, ele entrava em campo fumando. Nossa. Imagina que o jogador que fuma hoje, ele tá fora. Nossa Senhora. É jogador de baixa performance. Absurdo. O cara não aguenta, pode esquecer. Mas na época o jogo era mais lento, né? Então, mesmo quem fumava aguentava correr, né? Era status o fumo, né? Exatamente. E quando ele faz a propaganda, leve vantagem você também. Né? Ou seja, fume o cigarro que tinha menos teor de alcatrão, menos teor de nicotina. Mas o que nós queremos dizer é a tal da esperteza, né? Que foi que é uma coisa que está na cultura, está embrenhada, né, na cultura brasileira. Aí ele diz: busca auxílio na esperteza sem pudor. Entendeu? Ou seja, eu vou tirar vantagem e não faço questão nenhuma, mesmo que tenha que ser com meios ilícitos, né? Você solicita dinheiro farto com falcatrua. Dinheiro farto com falcatrua. Bom, mas isso acontece mais naqueles países longínquos, países longínquos, né? Muito bem. Aí o André termina assim: pedidos inconvenientes acontecem nas orações ao alto. Mas a prece é comunicação elevada, onde cabe apenas o trânsito do bem. Não basta pedir, é preciso pedir com bom senso. Pois é. Entendeu? Ou seja, não seja burro na hora de pedir. Não faça esses pedidos que eles não serão atendidos. Quando nós fazemos os pedidos, as preces, elas são... Nós estamos acompanhando aí a obra Nosso Lar, né, no nosso estudo, e nós vimos que um dos ministérios é o Ministério das Comunicações. Sim. E o Ministério das Comunicações lá não tem nada de Antônio Carlos Magalhães, né, que foi ministro das Comunicações por um tempo. Na época dos militares, qual que era o ministro das Comunicações? Agora me fugiu. Na época a gente sabia, né, porque eram 12 ministérios, então você até acabava sabendo, né? Por exemplo, ministro dos Transportes era o Mário Andreasa, né? Lembra do Mário Andreasa? Lembro. Ministro das Energias era o japonês lá, o Shigeaki Ueki. Lembra? Tinha o ministro da Educação, era o Jarbas Passarinho. Ministro da Fazenda, o Delfim Neto, né? Por vários governos, né? Ele foi ministro da área econômica, né? Então, quando a nossa prece vai para o plano espiritual, ela é direcionada para o Ministério das Comunicações. E o Ministério das Comunicações é que vai avaliar aquela prece e, dependendo do teor da prece, dependendo do vínculo afetivo, da carga emocional que você colocou na prece, do coração, do quanto de coração que ela está embutida, aí a prece vai ser levada para os benfeitores e os benfeitores vão se esforçar para executar aquele pedido.
Marcelo, eu estava querendo dar uma outra lição aqui também, que assim, tem um monte delas aqui nesse capítulo. Tem um monte delas e é uma melhor que a outra, mais profunda que a outra. Então, qual que você escolheu? Essa aqui é a 307, a pedir e fazer. Porque assim, é uma outra, é mais ou menos o mesma problemática sob um outro prisma. Sim, manda bala. Eu achei tão interessante, eu tinha separado aqui. Então, o André Luiz nos diz no Vivendo o Evangelho, volume 2, a lição 307, pedir e fazer. Ele diz assim: você se entrega à oração e pede o socorro do alto. Roga coragem, mas não mobiliza o menor esforço. Né? É um outro prisma, mas assim, é diferente, interessante. O André Luiz é demais, né, cara? São semelhantes, mas é uma outra visão. Uma outra visão, um outro prisma. Um outro prisma. É. Pede ânimo, mas não toma nenhuma iniciativa, né? Que vai dando aqui ali você tinha, naquela outra lição ele estava comentando o que não deve fazer. Aqui ele está mais para o lado do o que fazer, né? Por exemplo, você roga coragem, mas não mobiliza o menor esforço. Pede ânimo, mas não toma nenhuma iniciativa, né? Busca misericórdia, mas não abandona o egoísmo. Olha que, né? Coisa errada. Suplica paciência, mas não controla a língua. Olha essa aqui, a hora que eu li essa daqui eu falei, nossa, é aquela que eu até lembrei daquelas coisas, a gente avaliar como é que a gente tem se portado com os nossos interlocutores, como diz o Marcelo. Então assim, suplica paciência, mas não controla a língua. Como é que você quer, né? Mas enfim, quer paz, mas não esquece a guerra. Olha essa que linda, gente. Anseia por amor, mas não evita os rasgos de ódio. Deseja esperança, mas não renuncia ao pessimismo. Essa daqui também é muito interessante nos dias aí que a gente tem vivido. Almeja o perdão, mas não aceita sequer uma desculpa. Olha essa. Será que a gente não faz isso? Aí ele conclui assim: orar e pedir ajuda significa fazer pelo menos alguma coisa. E olha como ele conclui: Deus socorre com a água, mas cabe a você beber. Olha que coisa linda, né, gente? Eu achei tão... sensacional. Esse André Luiz, nossa, sou um fã declarado dele. E isso vai ao encontro, ou vai de encontro? Vai de encontro, ou vai ao encontro? Bom, isso é uma analogia. De ideia, acho que é de encontro. Ao encontro aí, pessoal. Isso, porque ao encontro você vai dar uma colisão, né? Então, vamos dizer assim, uma analogia com um ditado antigo em latim que o pessoal, principalmente lá na Itália, né? A colônia italiana, tem uma colônia italiana que originou a nossa sociedade, né, nos dias atuais, que é muito forte. Então, eles diziam assim: ora e labora, ora e trabalha. Então é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso que ele está falando. Não adianta só pede, mas você não toma nenhuma atitude, não faz nada. Pede e fica sentado esperando cair do céu. Não pede esperança, mas não abandona o pessimismo. Pois é. Ué. Não abandona aquela atitude mental negativa. Pois é. Então eu achei, é por isso que eu quis compartilhar. Pensei, nossa, eu li, me fez muito bom. Fez tão bem. Bem, amigos, então chegamos ao fim dessa nossa primeira hora e vamos fazer a nossa primeira pausa musical com aquela canção. Quando eu quero falar com Deus. Não é Se Eu Quiser Falar com Deus? Não, quando eu quero... Não, Se Eu Quiser Falar com Deus é do Gilberto. A do Gilberto Gil. Essa é outra, essa é do Robertão. Essa é do Roberto. Quando eu quero falar com Deus. Então vamos lá. Isso aí.